Quando a enfermeira me contou o que ele disse, me avisem se ela morrer, eu ri. Não porque fosse engraçado, mas porque doeu demais para chorar. É estranho como um quarto de hospital pode ser tão silencioso, mesmo com todos os bips. As máquinas fazem barulhos suaves ao meu lado, constantes, rítmicos, de algum jeito mais vivos do que eu me sinto agora. A luz do sol entra pelas persianas em faixas pálidas, com o pó dançando como pequenos fantasmas no brilho. Meus braços estão doloridos, minhas costelas doem cada vez que eu respiro. Acho que há um gesso na minha perna esquerda, embora eu ainda não tenha tido força para olhar. Mas nada disso dói tanto quanto o que eu vi esta manhã. A enfermeira entrou, coitada, tentando tanto não olhar diretamente nos meus olhos, e disse cuidadosamente, como quem coloca vidro na beira de uma mesa: "Conseguimos falar com seu filho, senhora. Ele pediu para avisarmos se a senhora morrer." E eu ri. Uma risada curta, amarga, feia, que até me assustou. Virou tosse, depois soluço, depois silêncio. Ela ficou ali, congelada. Acho que queria dizer algo, qualquer coisa, mas o que ela poderia dizer? Ele não vem. Foi isso que eu ouvi. Foi isso que eu senti. O nome dele é Caleb, meu único filho, meu menininho, aquele que corria pela cozinha de meias e batia nos armários, o menino que chorava porque eu esqueci de colocar um suco na lancheira, o menino que segurava minha mão com mais força do que qualquer outra pessoa já segurou. Aquele Caleb. Ele não me liga há 6 anos. Eu queria poder dizer que não sei o motivo, mas eu sei. Eu sei exatamente por quê. Enquanto isso, em algum lugar não muito longe daqui, ele provavelmente desligou o telefone, revirou os olhos e seguiu com o dia dele. Fico imaginando o que ele está fazendo agora. Tomando café? Num call do trabalho? Rindo com alguém que recebeu uma versão dele que eu nunca conheci? Talvez a namorada dele tenha perguntado: "Tá tudo bem?" E ele respondeu com um: "É só minha mãe, acidente de carro, nada sério." Nada sério. Apenas um para-brisa estilhaçado, um pulmão colapsado e um coração quebrado, há muito mais tempo do que os meus ossos. Eu fico aqui deitada, revendo tudo na cabeça. Não o acidente. Esse foi um borrão de luzes e pneus gritando. Não. Fico revivendo os anos antes disso. Os silêncios longos, as palavras que eu não disse quando deveria ter dito. As palavras que eu disse e me arrependo até hoje. Sabe o que é estranho? Quando a enfermeira me contou o que Caleb disse, eu não senti raiva, nem surpresa. Senti confirmação. É isso que acontece quando você espera demais para consertar algo quebrado. Ele tinha 17 anos da última vez que gritou comigo. A voz dele estava trêmula, daquele jeito que dizia que ele ainda precisava de mim. Mas os olhos diziam que ele estava farto. E eu disse algo imperdoável. Não era o que eu queria dizer. Deus sabe que não era, mas foi o que ele ouviu. E isso é o que importa. Depois disso, nós paramos de tentar. O silêncio virou uma língua própria. Um acordo silencioso de amar um ao outro de longe era mais seguro do que tentar de novo. E agora, eu estou aqui. Não olhava para mim. Só encarava a janela, como se observasse o trânsito lá fora. E não estivesse sentado no quarto da mãe que não via há anos. Eu queria dizer algo. Qualquer coisa. Perguntar como ele estava, o que andava fazendo, quem ele tinha se tornado, mas nada veio. Então perguntei a única coisa que consegui.
Por que você veio? A cabeça dele inclinou, levemente. Sem sarcasmo. Sem calor. Nada. Não queria me sentir culpado, caso você não sobrevivesse. Assenti. Devagar. Era honesto. Brutalmente honesto. Tudo bem, respondi. E de algum jeito a verdade doeu menos do que eu esperava. Pelo menos era real. Ficamos ali mais um tempo. O ar parecia pesado, como se houvesse cordas invisíveis puxando cada um para um lado. Então ele se levantou. Você vai ficar bem? Ele perguntou num tom neutro. Assenti. Eles dizem que eu vou voltar a andar, eventualmente. Ele também assentiu, mãos ainda nos bolsos. E então, bem na hora de sair, ele hesitou. Um único suspiro. Um microgesto. Você devia ter me ligado, ele disse. A voz baixa, suave, quase engolida pelo som das máquinas. Então ele se foi. Fiquei olhando para a porta longos minutos depois que ele saiu. Ele não me abraçou, não chorou, não perguntou como me machuquei ou se senti medo, mas ele veio e ele disse aquilo. Você devia ter me ligado. Talvez fosse o jeito dele de dizer, eu estava esperando. Mais tarde naquela noite, a enfermeira entrou para checar meus sinais vitais. Ela perguntou, era seu filho? Eu disse que sim. Ela sorriu de leve. Ele ficou sentado no corredor por quase 15 minutos antes de entrar. Eu não respondi. Apenas olhei para a parede. Embora estivesse escuro e eu não conseguisse ver nada. 15 minutos. 15 minutos parado do lado de fora, decidindo se entrava. E por algum motivo, isso me quebrou mais do que qualquer outra coisa. Porque talvez ele realmente se importasse. Talvez ele só não soubesse mais como. Apertei o botão de chamada. Quando a enfermeira voltou, pedi. Se ele voltar, não me avise. Deixa ser uma surpresa. Porque se algo que aprendi é que o amor nem sempre bate forte na porta. Às vezes, ele entra baixinho, por portas quebradas. Você já esperou demais para atravessar uma porta que poderia ter mudado tudo? Diz pra gente. Sua história pode ajudar alguém. Ele não voltou no dia seguinte, nem no outro. A enfermeira me olhava toda manhã com uma espécie de compaixão silenciosa, como se quisesse perguntar se eu queria que ela ligasse para ele. Eu nunca disse sim, nunca disse não. Apenas olhava para a parede, ouvindo o bip das máquinas e os sons sutis de um hospital que nunca dorme. Eu dizia a mim mesma que estava tudo bem, que eu já estava acostumada com a ausência dele, que uma visita era mais do que eu esperava, que era suficiente. Mas toda vez que o elevador tocava, ou que uma sombra passava pela janela da porta, meu coração me traía. Ele saltava, ele esperava. E todas as vezes, era apenas outra enfermeira, outra bandeja de comida, outro lembrete de que o mundo não pausa só porque seu coração está machucado. Comecei a me lembrar de todas as maneiras pelas quais falhamos um ao outro. Todos os silêncios, os aniversários perdidos, as ligações não retornadas, as cartas nunca enviadas, ainda guardadas na minha gaveta de cabeceira. A gente sempre acha que tem tempo. Sempre tempo. Mas o tempo não se importa se você está pronto. E o coração partido também não. No terceiro dia, enquanto me levavam no corredor para fazer um exame de rotina, eu o vi. Não no meu quarto, mas no fim do corredor, encostado na parede perto do posto de enfermagem. Braços cruzados, celular na mão, aquele mesmo olhar no rosto. Uma mistura de inquietação e algo mais. Dor, talvez. Ou culpa disfarçada de indiferença. Ele não me viu primeiro, mas eu o vi. E por um segundo parecia que o ar fugiu dos meus pulmões. Quando ele finalmente me viu,
Nossos olhos se encontraram. Ele não sorriu. Eu também não. Mas levantei a mão. Num aceno pequeno, suave, como eu fazia quando ia buscá-lo na escola. Ele assentiu uma vez e virou o olhar. Ele não se aproximou, não veio atrás. Quando voltei do exame, ele já tinha ido embora. Naquela noite, chorei pela primeira vez desde o acidente. Não pela dor na perna, mas porque percebi algo assustador. Ele não me odiava, mas também não sabia mais como me amar. E talvez eu também não soubesse mais como amar ele do jeito que ele precisava. Na manhã seguinte, perguntei à enfermeira se ele havia dito algo. Ela hesitou. Ele perguntou se a senhora estava acordada. Depois foi embora. Assenti, mordi o interior da boca até sentir o gosto de sangue. Ele ainda estava esperando eu dar o primeiro passo. Ele queria que eu dissesse, que eu pedisse desculpas, que eu quebrasse primeiro. Mas ele não entendia. Eu já tinha quebrado. Anos atrás. Ele só não estava lá para ver. Virei de lado na cama, de frente para a parede, e fechei os olhos. Se ele ainda ia fingir que não se importava, eu fingiria também. Mas parecia como duas pessoas se afogando, cada uma recusando esticar a mão, esperando que a outra se movesse primeiro. Enquanto isso, a água subia. Mais tarde naquela noite, a enfermeira me contou que uma nevasca estava chegando. Voos atrasados, estradas já fechando. Parece que todo mundo ficaria preso na cidade por alguns dias. Eu ri baixinho. A vida tinha uma maneira engraçada de forçar aquilo que evitamos. Talvez Deus ainda não tivesse terminado conosco. Você acha que o amor consegue sobreviver ao silêncio? Ou o tempo sempre vence? Deixe sua opinião. Estamos ouvindo. Começou com a neve. A tempestade chegou como a tristeza chega. Silenciosa no começo. E, de repente, por toda parte. À noite, o saguão do hospital ficou cheio de funcionários em colchões improvisados e visitantes presos pelo clima. Voos cancelados. Estradas cobertas de gelo. O estacionamento parecia pintado de branco. E Caleb? Caleb ainda estava lá. A enfermeira disse que ele tentou ir embora. Tentou a dirigir de volta para onde quer que estivesse se escondendo nesses últimos anos. Mas a natureza tinha outros planos. Deram a ele um colchonete numa das salas de família, um colchão fino, jantar de máquina de venda automática. Não era exatamente o reencontro que nenhum de nós imaginou. Ela me disse que ele pediu atualizações sobre o meu estado, que ele não falou muito, mas também não foi embora. E isso mexeu comigo. Por volta das 10 horas da noite, houve uma batida suave na porta. Olhei, esperando uma enfermeira. Era ele. Cabelo bagunçado, moletom puxado sobre a cabeça, flocos de neve grudados na barra da pança. As mãos redas do crio. Mas a voz... A voz estava calma. A energia tá caindo lá na sala. Aqui tá mais quente. Prisquei. Você quer ficar aqui? Só se você não se importar. Ele respondeu, dando de ombros como se não fizesse diferença. Fazia. Para nós dois. Ele puxou uma cadeira para perto da cama, arrastando-a pelo chão com um som agudo e estranho.
Ele soltou um riso triste. Mas eu teria atendido. Eu não sabia, sussurrei. Ele riu de novo, um riso macio, sem humor. Claro que não sabia. Essa era a ideia. Algo mudou no ar, como se ambos tivéssemos parado de fingir. Ele finalmente me olhou, de verdade. Os olhos não estavam cheios de raiva. Estavam cansados. Eu precisava de você, ele disse. Mas não sabia como dizer isso sem parecer infantil. E eu não sabia como te alcançar sem parecer um fracasso. O silêncio entre nós pulsava com velhas feridas. Então eu disse a única coisa que vinha lutando contra minha garganta há 6 anos. Me desculpa, Caleb. Ele piscou. Por quê? Por ter deixado você sair naquela noite, pelo que eu disse, por não ter corrido atrás de você quando deveria, por achar que o silêncio iria resolver alguma coisa. Você disse que eu destruí tudo, ele disse, a voz baixa. Que eu era igual ao ele. Fechei os olhos. A memória me atingiu como um soco. A cozinha, os gritos, as palavras afiadas, pronunciadas para ferir, não para curar. Ele tinha abandonado a faculdade, voltado para casa cabisbaixo. Eu estava assustada, furiosa, não com ele, mas com o mundo que o tinha quebrado. Mas eu usei as palavras erradas, as piores possíveis. Eu não quis dizer aquilo. Eu estava com medo, com raiva, mas você nunca foi igual ao seu pai. Nunca. Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, puxou algo da mochila. Um envelope. Amarelado nas bordas. Com a minha caligrafia na frente. Meu coração disparou. De onde você tirou isso? Estava em uma caixa. Você nunca enviou. Assenti devagar. Eu escrevi uma dúzia daqueles. Rasguei a maioria. Mas esse, eu guardei. Ele deslizou o envelope pelo suporte da cama. Eu li. Há algum tempo. Eu não perguntei o que ele achou. Eu não precisava. Porque os olhos dele estavam brilhando, e a voz falhou quando ele disse: Por que você não me disse aquilo quando eu precisava ouvir? Limpei meus olhos. Nem percebi que chorava. Porque eu achei que tinha tempo. Ficamos ali, sentindo o peso disso. A enfermeira entrou, fez suas medições, saiu. A neve começou a derreter e algo dentro de nós dois rachou. Não de dor, mas de alívio. Você estava com medo, ele disse. Apavorada. Respondi. De quê? Olhei diretamente nos olhos dele. De falhar com você. De já ter falhado. Ele desviou o olhar. Depois voltou. E eu estava com medo de que, se deixasse você se aproximar de novo, você me deixaria. Como ele deixou. Ali estava. A verdade que rondávamos por anos. Ele não foi embora porque me odiava. Ele foi embora porque me amava e não sabia como lidar com a versão de mim que era humana demais. A versão que tropeçava, que quebrava, que dizia a coisa errada no pior momento possível. Eu não seria perfeita, mas nunca deixei de ser sua mãe. A boca dele abriu como se fosse dizer algo, mas não disse. Apenas assentiu. E pela primeira vez em muito tempo, ele ficou. Você já descobriu uma verdade tarde demais? Ou no exato momento certo? Preferiria viver no silêncio ou arriscar a verdade? Compartilhe a sua resposta
Estamos aqui para ouvir. A neve finalmente parou. Lá fora o mundo parecia mais suave, como se o luto tivesse sido coberto por branco. As estradas ainda estavam fechadas, mas o sol tímido surgia entre as nuvens. Caleb trouxe café para mim. Não café de hospital, café de verdade, da cafeteria lá embaixo, com creme e açúcar, exatamente como eu tomava quando ele era criança e roubava goles escondidos. Não tinha sua marca, ele disse, colocando o copo na bandeja. Mas o cheiro é bom. Eu sorri. Está perfeito. Ele se sentou. Não na cadeira junto à janela agora, mas bem ao lado da cama. A perna dele encostava na estrutura metálica. E ele não se afastou. Ficamos um tempo sem falar, apenas tomando café. Até que, do nada, ele riu. Lembra quando eu quebrei seu vaso e culpei o cachorro? Eu pisquei. Surpresa! Qual das vezes? Ele riu mais forte. O azul, da Itália. Eu jurei que o Rust tinha balançado o rabo e derrubado da mesa. Eu sabia que tinha sido você. Eu realmente achei que tinha enganado. Você colou o vaso com fita adesiva e escondeu atrás da TV. Caímos na risada. Riso de verdade. Daquele que mexe nas costelas e deixa o ar mais leve. Foi aí que eu soube. Era assim que a cura começava. Não com grandes discursos, não com pedidos de perdão dramáticos, mas com café, memórias e risadas que só existem entre pessoas que um dia se machucaram e agora estão tentando consertar. Ele olhou para as próprias mãos. Você sente falta de como era antes? A senti. Todo dia. Até das partes ruins? Hesitei. Principalmente das partes ruins. Pelo menos, estávamos tentando. Ele esfregou a palma da mão. Um gesto nervoso que eu não via há anos. Eu guardei muita coisa. Ele disse. Tipo o quê? Fotos. Aquele robô idiota que fiz na 5ª série, uma das suas cartas antigas e uma mensagem de voz do seu aniversário. Eu o encarei. Por que guardar tudo isso se você estava tão bravo comigo? Ele levantou o olhar e, pela primeira vez, não havia muralhas nos olhos dele. Só tristeza. E algo mais profundo. Porque estar com raiva não significava que eu tinha parado de te amar. Ficamos quietos de novo. Mas dessa vez, o silêncio era quente. Eu estendi a mão lentamente, com cuidado, e coloquei sobre a mão dele. Ele não se moveu. Não recuou. Apenas virou a palma para cima e entrelaçou os dedos nos meus. As luzes do hospital zumbavam suavemente. Um carrinho passava no corredor. Algum monitor apitava ao ritmo do meu coração. Mas tudo o que eu conseguia sentir era o ar voltar a circular naquela sala que ficou sem respirar por tanto tempo. Mais tarde, ele me mostrou fotos no celular, do apartamento dele, dos amigos, do cachorro que adotou no ano passado. Eu disse que ele ainda tinha o mesmo sorriso de criança. Ele disse que eu ainda levantava a sobrancelha do mesmo jeito quando fazia piada. Estávamos diferentes, mais velhos, machucados, mas o fio entre nós ainda estava lá, desgastado, mas intacto. Antes de sair para tomar banho e buscar comida, ele parou na porta. Quer alguma coisa? Só... Volte.
Ele sorriu. Não forçado, não educado. Um sorriso real. Volto sim. Qual foi o pequeno momento que te aproximou de alguém que você achava que ter perdido? Conte a sua história. Esses momentos importam. Eu deveria saber que aquela paz não duraria. Aquela proximidade, aquele calor, tinha prazo de validade. Eu só não ouvi o relógio. Sem chorar. Apenas vazia. Como se a tempestade tivesse voltado, não lá fora, mas dentro de mim, encobrindo tudo com silêncio. Você já afastou alguém sem querer? Só porque sua dor falou mais alto que o seu amor? Compartilhe suas reflexões. Elas podem ajudar alguém. O mundo ficou quieto depois que ele foi embora. Não apenas o hospital. Eu. Por dentro. Eu quase não falava com as enfermeiras. Mal tocava na comida. Dormia em pequenos pedaços vazios de tempo, sem sonhos. Quando o fisioterapeuta tentou mexer minha perna pela primeira vez, eu estremeci. E não pela dor física, mas pelo medo de ter esquecido como era seguir em frente. Eu ficava repetindo tudo na minha cabeça. O rosto dele quando ouvi o nome do pai, a rachadura na voz quando eu disse que estava se afogando. E o pior de tudo, a porta se fechando atrás dele. Eles me deram alta 2 dias depois. Cedo demais, se você perguntar a mim, mas acho que só não queriam me ver desmoronar ali dentro. A neve já tinha derretido. O sol estava brilhando. Os pássaros cantavam lá fora como se o mundo não tivesse caído de novo sobre mim. Minha vizinha, Jean, foi me buscar. Ela tentou puxar conversa, Deus a abençoe. Perguntou se meu filho viria me ajudar na recuperação. Ele tem trabalho, eu menti. Ela só assentiu e aumentou o volume do rádio. Quando cheguei em casa, sentei na cozinha por muito tempo. A mesma cozinha onde assávamos biscoitos, onde gritávamos um com o outro, onde eu disse aquelas palavras que destruíram tudo. Eu ainda tinha a mensagem de voz dele salva do ano passado. Aquela que ele deixou depois de perder de novo o meu aniversário. Oi, mãe. Desculpa não ter ligado antes. Tô atolado de coisas. Espero que tenha tido um bom dia. Ouvi a mensagem 3 vezes. Só para ouvir a voz dele de novo. Depois, fui até o meu quarto. Abri a gaveta. E tirei as cartas antigas que nunca enviei. As 13 todas. Algumas escritas às pressas, outras reescritas várias vezes. Algumas com raiva, a maioria com tristeza. Li todas, uma por uma. Minha vida inteira como mãe dele estava ali, escrita em tinta, culpa e amor. Então, peguei uma caneta e escrevi uma nova carta. Ela não começava com querido Caleb. Ela começava com: eu cometi erros, mas não amar você nunca foi um deles. Não derramei tudo, não dessa vez. Só o suficiente. O suficiente para que ele soubesse que eu não era perfeita, que eu ainda estava tentando, que eu ainda esperava. Dobrei a carta, coloquei no envelope, escrevi o nome dele na frente. Mas não enviei. Ainda não. Eu só sentei com ela e esperei. Do outro lado da cidade, imagino ele sentado no apartamento dele, segurando o celular. Talvez olhando para o contato mãe, aquele que ele nunca teve coragem de apagar. Fico imaginando o que ele estava pensando. Se ele estava arrependido por ter ido embora de novo. Se a dor dele ainda falava mais alto que a esperança. Porque essa é a verdade sobre o amor quando ele foi ferido. Ele espera. Mas ele não pode esperar para sempre. Aquela noite houve uma batida. Não na porta,
na janela. Afastei a cortina. E lá estava ele, do lado de fora, no escuro, segurando algo na mão. A carta. A carta que eu não coloquei no correio. Abri a porta, o coração disparado. Jean me deu. Disse que encontrou na caixa de correio e que sabia que aquela carta não era para ficar lá. Ele entrou, os olhos vermelhos, a voz baixa. Eu li. 2 vezes. Ele parecia ter envelhecido anos em 2 dias. Por que você não enviou? Engoli em seco. Porque achei que você não voltaria. Ele balançou a cabeça lentamente. E eu achei que você não me queria de volta. O silêncio entre nós se esticou. E então se rompeu. Eu não quero te perder, eu disse. Não de novo. Ele deu um passo para frente. Eu também. Ele me abraçou. Devagar no começo, como se eu fosse quebrar. Depois mais forte, como alguém que lembra. Eu chorei no ombro dele. E ele deixou. Não dissemos desculpa. Não precisamos. Nós estávamos escolhendo isso, naquele instante. Não porque era fácil, mas porque a outra opção, nunca encontrar o caminho de volta, doía muito mais. Existe um momento, depois da tempestade, depois dos gritos, depois do silêncio, em que você olha para alguém que quase perdeu e percebe que essa pessoa ainda está ali, ainda imperfeita, ainda humana, mas ainda sua. Era exatamente onde estávamos. 3 dias haviam se passado, desde que ele voltou. Nem tudo estava curado. Nem todas as conversas tinham acontecido. Mas algo dentro de nós dois tinha se suavizado. Estávamos sentados na minha sala. O aquecedor zumbava baixinho. 2 canecas de chá entre nós. Sem TV. Sem música. Só respirações. E presença. Ele olhou para uma foto no aparador. Uma de muitos anos atrás. Ele tinha 10 anos, um sorriso enorme, faltando um dente da frente. Eu estava atrás dele, com os braços ao redor, rindo. Éramos bons naquela época. Ele disse suave. Éramos. Concordei. Ele virou para mim. Eu quero encontrar o caminho de volta para isso. Estendi a mão. Dessa vez, sem hesitar. Eu também. Na manhã seguinte, ele me levou à fisioterapia. Ficou na sala de espera com um livro que ele nem abriu. Depois me ajudou a entrar no carro. Quer voltar para casa? Perguntou. Não ainda. Respondi. Dirige um pouco. Ele assentiu. Passamos em silêncio pelo supermercado onde comprávamos comida juntos. Pelo parque onde ele aprendeu a andar de bicicleta. Pela escola onde eu esperava ele na fila. Batendo os dedos no volante. Ao som do rádio. Esperando ele correr até mim. Lembra quando eu caí da bicicleta? Qual vez? Perguntei rindo. A primeira, a feia. Eu raspei o joelho inteiro. Jurei que ia morrer. Sorri. Você não deixou eu limpar. E você cantou enquanto limpava assim mesmo. Assenti. Eu tinha esquecido disso. Mas ele não. Acabamos indo parar no mirante no alto da colina Sicomoro. Estava vazio.
quieto. A neve ainda abraçava algumas partes da grama. Mas o céu estava limpo agora. A cidade inteira se estendia lá embaixo, como uma promessa. Ele olhou para mim. Eu vim aqui quando não sabia o que sentir. E o que você sente agora? Perguntei. Respirou fundo, demoradamente. Que ainda tenho tempo. Se eu quiser. Senti as lágrimas subirem, mas elas não caíram. Temos tempo sim. Eu disse. Ainda temos. Naquela noite, fizemos jantar juntos. Ou melhor, ele cozinhou. Eu sentei num banquinho e observei. Colocamos música. Discutimos sobre a quantidade de sal. Ele riu quando eu tentei acertá-lo com a colher de pau. Como nos velhos tempos. Só que melhor. Porque agora sabíamos o que quase perdemos. Antes de dormir, ele ficou parado na porta do quarto de hóspedes. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Quando a enfermeira te contou o que eu disse? Sabe quando ouvi sobre o acidente? Eu assenti. Me avisem se ela morrer. Ele fechou os olhos por um segundo, como se ouvir aquilo de novo ainda doesse. Você me odeia por isso? Olhei para ele. De verdade. Não, Caleb. Eu me machuquei sim, mas nunca te odiei. Eu sabia que aquilo não era a sua verdade. Era só a sua dor. Ele olhou para baixo. Ainda assim, eu queria poder apagar aquilo. Estendi a mão, como tinha feito antes. Você apagou-o. No momento em que voltou, ele assentiu devagar. E então sussurrou. Da próxima vez, me avisa quando acordar. E assim, as palavras que um dia me feriram, me avisem se ela morrer, foram reescritas, transformadas em algo inteiro de novo. Nós nem sempre recebemos uma segunda chance. Mas quando a recebemos, seguramos firme, falamos com mais gentileza, amamos com mais cuidado. Ele foi embora no dia seguinte, mas prometeu ligar quando chegasse em casa. Ele ligou. E no dia seguinte. E no outro. Nós não somos perfeitos, mas estamos tentando. E pela primeira vez em muito tempo, isso é suficiente. Você já transformou dor em cura? O que foi necessário para deixar o amor entrar de novo? Compartilhe sua história. Ela pode ajudar alguém a recomeçar. Obrigada por assistir essa história até o fim. Se você gostou dessa história, com certeza vai amar a próxima. Ela é tão interessante e até mais intrigante do que eu posso imaginar. Então vá conferir. Clique na imagem que está aparecendo na sua tela agora para assistir a próxima.